botou bateria. Esqueceram de me dar o microfone aqui, então vai ficar meio baixo talvez o som. Então, primeiramente, preste minhas mais humildes reverências aos pés de lotos meu, mestres espirituais, Nitya Pravistam Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Nitya Pravistam Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Shri Narayana Goswami Maharaj. E ao mesmo tempo, aos pés de lotos de Nitya Pravistam Vishnu Pada Stotra Shimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. Para todos os sannyasis aqui presentes, peraí que o tradutor está atendendo o telefone aqui. Então o tempo já está tarde, né? Mas eu vou falar algumas poucas palavras. Então hoje estamos realizando o Parikrama 92. Então, as glórias de Samudragata, vamos falar. Esse local que fomos, Samudragata. Então, como o Ganga foi dividido em nessas 9 ilhas, né? E como Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele realizou belos passatempos nesses locais. Somos muito afortunados. Somos muito afortunados, né, de as glórias do Ganga, né? Nós não somos capazes de falar sobre isso nem no passado nem no futuro, né? Vocês ouviram lá sobre a conversa dessa luta entre Samudrasena e Bhimasena. E um belo debate foi realizado, né? Quem é superior, Bhimasena ou Samudrasena? Essa era a discussão. E os Vaishnavas deram vários argumentos e evidências das escrituras. E assim, isso tudo para aumentar a raça, a doçura. Não é uma questão de disputa, né? Mas é prema kalaha, uma briga amorosa, né? Foi dado assim vários siddhantas muito belos. O Japata Sridhara Maharaj, ele ficou do lado de Bhimasena e ele deu vários argumentos. Nosso Pujapata Siddhanta Maharaj e outros Maharaj, eles tomaram o lado de Samudrasena. Então, belo Harikatha foi entregue lá e depois disso nós fomos para o local de Jayadeva Goswami chamado Champahata. E lá nós tivemos o Darshana das deidades chamadas Dvijavani, Goura Gadadhar. Vaninata, é o Brahmana Vaninata. Então, houve as glórias sobre isso desde Satya Yuga. Vemos como esse local é muito belo. E especialmente, vocês ouviram também as glórias de Jayadeva Goswami. Jayadeva Goswami, ele era um poeta transcendental. E ele escreveu o Gita Govinda, que Shri Chaitanya Mahaprabhu, junto com Swarupa Damodara e Rai Ramananda, ele saboreava.
O livro de Jayadeva Goswami, Gita Govinda, é tão glorioso que o rei Balalocena, ele também glorificou, né? E nesse livro que ele citou tem o nome de Lakshman Sena. Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu o nome de Balalocena, que é não diferente de Lakshman Sena, né? Enfim, o que os Vaishnavas falam é a verdade. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu o nome de Balalocena. Se você vai em Mayapur, você vai ver Balal Devi. Balalocena, ele se disfarçou de um homem comum e isso é mencionado na história de vida de Jayadeva Goswami. Enfim, aquilo que o Vaishnava fala é verdade, ele não precisa ficar argumentando. Então eu mostrei isso para o Maharaj, nesse livro que eu não entendi o nome, ele mostrando o que Srila Bhaktivinoda Thakur havia escrito e tal. Srila Bhaktivinoda Thakur enfim, porque em Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu Balalocena, mas em outro lugar aparece o nome de Lakshman Sena. Mas enfim, Gurudev está falando sobre isso, e aí ele voltou falando, vocês ouviram então as glórias do Gita Govinda. Nosso Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, sempre que ele falava Harikatha, ele não falava muito Rasa Katha, mas ele sempre falava esse verso. Hey, just sit. Just sit. Então, se você tem essa avidez para ouvir sobre esses passatempos transcendentais de encontro de Radha e Krishna, se você quer ouvir todos esses passatempos, os escritos muito belos e doces de Jayadeva Goswami, a deusa Saraswati, ela fez, né, Shri Jayadeva Goswami escrever esse livro. É o que fala esse verso de abertura do Gita Govinda. Então, se você ler esse livro, vocês vão ficar tomados, né, com esses doçuras transcendentais. Gurudeva, ele falava muito Rasa Katha, mas ele falava passatempos de Dasa Sakya, mas eu falava, nem todos vão ser capazes de entender esses passatempos de Madhurya Rasa. Eles vão desenvolver visão material. Então, os passatempos muito confidenciais dentro dos Nikunjas, nem todos são capazes, né, de entender, né, esses encontros entre ela e Krishna. É como se fossem uma heroína e um herói materiais, como se fosse um programa de televisão, né, uma série. Então essas ideias materiais vão vir na mente, né? Alguns falam isso. Aí Gurudeva falava, se tem determinadas pessoas na assembleia de pessoas, determinados assuntos não podem ser falados, né? Dasya, Sakya e Vatsalya podem ser falados, mas alguns passatempos de Madhurya Rasa não são apropriados de serem falados, porque as pessoas não vão ser capazes de entender. Elas vão considerar Radharani como se fosse uma mulher comum e Krishna como um homem comum.
Anartha Nivriti, se ele não foi completado, né? Então essas coisas não devem ser faladas assim em locais muito abertos, onde determinadas pessoas estão, né, no local. Esses passatempos muito confidenciais gerados em Krishna não devem ser falados. As pessoas qualificadas podem falar o que for, mas nosso Gurudev falava que aqueles que são qualificados, ele era muito equilibrado, né? Ele não era parcial, assim, o nosso Gurudeva. Ele falava então, para aqueles que são qualificados para determinada raça, ele falava o Harikatha para aquela de acordo. Ele costumava falar, por exemplo, que assim, Vatsalya rasa, esses Sakya rasa podem ser falados, esses Harikathas. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele estava discutindo ele discutia esses passatempos, né, mais profundos, confidenciais com Swarupa Damodara e Radha Ramananda. Quando Mahaprabhu sentia a separação e estava no Gambhira, então Swarupa Damodara e Radha Ramananda, eles falavam esses versos do Gita Govinda. Então, o Gita Govinda Grantha é um livro muito, muito exaltado. Então, assim vocês ouviram essas glórias do Gita Govinda. E aí, depois disso, nós fomos para Vidyanagar. E lá vocês ouviram as glórias de Vidyanagar. E lá o conhecimento transcendental foi discutido. Então, para doutor parar um pouco aqui, peraí. Shri Chaitanya Mahaprabhu, então, ele discutia sobre a gramática, essas coisas, lógica. Mahaprabhu, ele estava demonstrando nessa época o Vidya Vilasa, os seus passatempos como um erudito, né? Então, Mahaprabhu, ele derrotava todos os grandes eruditos. Kim Navadepadam. Você ouviu sobre Sadarshan e outras coisas também. Todos os livros foram originados de Navadepadam, não sei se foi isso. Então, Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um grande erudito. E daqui, ele foi para Jagannatha Puri. E ele pregava a filosofia Mayavada. Ele era um grihasta, mas ele pregava nessa filosofia Mayavada. Ele era um grande erudito. Ele não era sannyasa, mas ele dava sannyasa para os outros. Ele pregava o sannyasa, né, e dava o sannyasa para outras pessoas. Então, Mahaprabhu, ele derrotou Sarvabhauma Bhattacharya, né, e deu o darshan para ele da sua forma como de 6 braços. Então, vocês encontram isso, né, como que Mahaprabhu derrotou Sarvabhauma Bhattacharya e deu seu darshan dessa forma. Mahaprabhu o derrotou e deu esse darshan para ele dessa forma de 6 braços.
Então depois disso, hoje a gente foi para Kobala, que é não diferente do Radha Kunda. E vocês poderem ouvir a Harikatha lá no Kobala. Isso foi a misericórdia de Radharani. E vocês ouviram dos Vaishnavas, ouviram sobre as glórias de Radha Kunda e entenderam que as glórias de Radha Kunda não são diferentes das glórias de Radharani. O Radha Kunda é considerado não diferente de Radharani. Então vocês ouviram as glórias do Radha Kunda enquanto estavam realizando esse parikrama de Navadvipa. Então nenhum local sagrado ele fica para fora. Vocês ouviram sobre todas essas coisas. Então nós voltamos de novo para Navadvipa e agora encerro minha fala.